meus amores! Bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Meus amores, eu estou aqui porque eu tenho uma notícia muito ruim e muito triste para dar para vocês, infelizmente. Eu não queria estar trazendo esse vídeo aqui, já que eu já havia falado lá no meu Instagram, e como eu tô muito triste, gente, toda vez que eu toco no assunto eu sofro mais. Só que eu preciso falar com vocês tudo o que tá acontecendo. A galera lá do meu Instagram já sabe, porque eles acompanharam toda a tour de tudo que aconteceu, e eu precisava vir aqui para comunicar a vocês também. Só que como eu já havia falado sobre isso lá no Instagram e eu estava bem abalada de falar sobre isso, não queria falar, e agora eu vou ter que vir aqui e falar de novo, eu decidi trazer de uma forma mais leve pra mim. Então vou contar pra vocês tudo o que aconteceu enquanto eu faço uma maquiagem pra poder fazer a introdução do meu vídeo. Na quinta-feira passada eu havia postado um story lá no Instagram, bem desesperada, chorando pra caramba, porque a Kira e a Aika tinham brigado. Logo depois, gente, eu tive que apagar esses stories porque eu recebi bastante julgamento pela minha fala, pelo que eu tinha falado lá, que eu estava tão desesperada, gente, mas tão triste, que eu acabei dizendo que talvez eu e Pablo ia ter que eutanasiar a Aika, porque ela já estava em um nível impossível de lidar e a gente não estava mais aguentando. Eu principalmente estava ficando desesperada, porque sempre quando acontecia algo era quando eu estava sozinha em casa. Eu já vim aqui várias vezes no canal falar pra vocês o quanto a Aika estava agressiva, brigando com a Kira bastante, né? Brigando sempre com a Kira, machucando muito a Kira. Já falei pra vocês também que nenhum animalzinho de rua, porquinho, gambá, poderia entrar no quintal, que ela sempre pegava, né? Só que, gente, as brigas com a Kira não é de agora. Mesmo antes da gente terminar o muro, elas sempre brigavam. No início, ela pegava só os animaizinhos da rua que entravam aqui. Porquinhos, filhotes de porquinho, gambá. Até um cachorrinho filhote que entrou uma vez aqui e ela matou. Eu sempre ficava com o pé atrás, falando que isso não era certo, mas o Pablo sempre defendia ela. Na verdade, todo mundo ao nosso redor defendia, falava que ela fazia isso porque ela tomava conta do território dela e tudo que entrasse no território dela, realmente ela iria pegar.
Só que, gente, foi piorando isso, foi ficando muito pior, porque ela começou a querer pegar também os bichinhos de dentro do quintal. Ela sempre convivia bem com a Kira, com a Chloe, até com os gatinhos, ficava do lado dela, dormia com ela. Só que do nada, gente, ela ficava agressiva. Do nada, os bichinhos podiam estar dormindo, que ela levantava e queria pegar. Do nada, até os bichinhos de dentro de casa. Então eu falei com o Pablo que isso seria um problema muito grande, porque a gente ama animais e a gente sempre teve muitos bichinhos, né? Ela se dava muito bem com a Lu e a Leona, gente, que eram nossas gatinhas filhotes, só que do nada ela se estressava e queria pegar os gatos, do nada. Com a Kira, gente, não foi diferente. Sempre quando a Kira tava dormindo, do nada a Aika ia e mordia ela, sempre na cabeça. Todas as vezes foi a Aika que começou a briga. Ou quando elas estavam brincando e do nada a Aika levava a sério, ou quando a Kira estava dormindo e do nada ela vinha e mordia a cabeça da Kira e não queria mais soltar. E elas começavam a brigar, e sempre quando eu estava sozinha em casa. Nesse ano novo de 2024, a minha irmã veio aqui pra casa pra gente poder fazer um churrasco. Ela veio com meu cunhado. E a Aika, gente, brigou com a Kira aqui no quintal. Tava todo mundo aqui em casa. Tava os sobrinhos do Pablo, tava a Lana, minha filhada, minha irmã, meu cunhado. E do nada a Aika pegou na cabeça da Kira e fez um corte imenso na cabeça dela. Assim que esse corte cicatrizou, ela foi, brigou com a Kira de novo, machucou de novo, deu outro corte na cabeça da Kira. E eu e o Pablo, a gente já sabia que algum dia a gente ia ter que tomar uma decisão e elas não iam mais poder ficar juntas, só que a gente estava adiando por amar elas, né, por amar muito a Aika, amar muito a Kira. A gente foi adiando, isso não vem de agora, gente, isso já é de muito tempo. Desde quando a Aika ainda era filhote, ela já tem esse instinto de ficar brigando, de ficar matando os bichinhos. Ela sempre teve esse instinto, ela não pegou isso de agora, a gente não ensinou ela a ser assim, até porque a Kira também foi criada com a gente e a Kira é super dócil. A gente não entende por que ela ficou assim, já que a gente não ensinou ela a ser assim, a gente nunca foi agressivo com ela, a gente nunca foi agressiva com nenhum de nossos bichinhos. Mas enfim, mesmo depois de todas essas brigas, a gente ainda ficava adiando, falando que a gente tinha que tomar uma decisão, mas que não seria agora. A gente ficava adiando e deixando acontecer, e elas brigavam muitas vezes, gente, elas brigaram várias vezes já. Só que o pior de tudo pra mim, gente, que eu falei lá no Instagram, eu disse que eu não ia mais tocar nesse assunto, mas muita gente aqui no canal não me segue lá no meu Instagram. Então eu preciso vir aqui e comunicar a vocês também, gente. Esse assunto ainda me dói muito, esse foi um dos motivos que eu fiquei sumida no canal esse ano. Mas por conta de tudo isso que eu preciso vir aqui e contar pra vocês. O pior de tudo pra mim foi ela ter pego a Maia, gente. Infelizmente, ela conseguiu pegar a Maia. Sempre quando ela pegava um animalzinho de estimação nosso, a gente sempre estava em casa e a gente conseguia tirar a tempo. Porque, gente, ela era muito dócil, só que do nada ela ficava agressiva, até com os bichinhos que ela já conhecia e queria pegar do nada. Só que no dia da Maia, infelizmente, a gente não estava em casa e não conseguimos tirar a tempo. A gente estava na academia e o Pablo olhou a câmera lá da academia e viu que ela já tinha pego a Maia, viu a Maia no chão do quintal. Só que ele não queria me contar. Quando chegamos em casa, ele falou pra mim e pra Lana, que tava eu e a Lana, a gente foi pra academia, a gente levava a Lana pra academia com a gente. Aí ele falou pra gente assim: olha, vocês ficam aqui no portão, não entra lá dentro, que eu vou tirar um gambá que a Aika matou. E eu já fiquei desesperada, ai, outro gambá, Pablo, vê que você tá com filhote. Já comecei a falar isso desesperada. Ele, eu vou ver, fica aí, não vem pra cá. Ele não queria que a gente visse de jeito nenhum. E eu nem maldei, eu achei que realmente era por causa do gambá, porque o Pablo sabe que eu fico muito abalada mesmo. Quando ela pega qualquer tipo de animal, eu fico muito abalada. Então ele falou que era um gambá e eu já fiquei bem desesperada e não queria ver, falei que eu não queria ver. Então ele entrou, tirou o gambá, que ele disse que era um gambá, e a gente entrou pra dentro de casa e eu fui e vi um montão de sangue no quintal, só que eu achei que era um gambá, né? E como já era muito tarde, porque a gente ia sempre pra academia, no último horário da academia, a gente foi, jantou e fomos dormir. E quando foi de manhã, eu fui procurar a Maia pra poder dar comida a ela. Chamei ela não veio. Aí eu mandei mensagem pro Pablo e falei: amor, a Maia não tá aqui.
Aí ele falou, eu vi ela hoje de manhã. Fui lá, coloquei comida pra ela, fui ver meu dia, né? Muita coisa pra mim fazer, porque minha filhada tava aqui em casa. E quando ele chegou do trabalho, eu falei de novo, falei, amor, não vi a Maia hoje. Aí ele falou assim, eu vi ela de manhã. Aí eu olhei pra cara dele, que eu já sabia. Eu já sabia, só que eu não queria acreditar. Aí eu olhei pra ele e falei, foi a Maia que a Aika pegou, não foi? Aí ele falou assim pra mim, eu não queria te contar, porque eu queria te proteger e eu ia dizer que ela sumiu. Aí eu fui pro quarto e comecei a chorar. Esse foi o pior ponto pra mim, mas mesmo assim, eu não queria tomar uma decisão ali que faria mal pra Aika, porque eu amo muito ela. Muito, gente. Todos os meus bichinhos são minha família, entendeu? Eu criei como sendo da nossa família, é da nossa família. E isso foi uma coisa muito ruim pra mim, gente. Foi muito pesado mesmo. Eu sofri vários dias. Depois eu tive que contar pra Lana ainda. E a Lana era apaixonada na Maia. Então ficou nós duas sofrendo. O Pablo nem queria que nós soubéssemos. Mas algum dia a gente ia ter que saber, né? Naquela hora ali já era pra eu ter tomado uma decisão sobre a Aika, porque eu sabia que ela não ia mais poder conviver com nenhum dos meus animais, com nenhum animal, ela era pra ser sozinha. Só que mesmo assim, gente, a gente não tomou nenhuma decisão, a gente continuou levando, porque a Aika é a nossa família. Então a gente não ia querer tomar nenhuma decisão que fizesse algum mal pra ela. Então a gente não queria tomar nenhuma dessas decisões e a gente deixou pra lá. E ela continuou brigando com a Kira, toda vez brigava com a Kira. Só que na quinta-feira, gente, foi a gota d'água pra mim. Eu estava editando vídeo pro canal e de repente eu escutei a Chloe latindo muito. A Chloe tá aqui, ela fica aqui com a gente dentro de casa, né? E eu escutei ela latindo muito. Abri a porta do quarto, não dava pra ouvir direito por causa do ar-condicionado que estava ligado. Eu abri a porta do quarto e escutei que elas estavam brigando. Fui correndo lá fora quando eu abri a porta. Assim que eu abri a porta, gente, eu já vi aqui atrás da cabeça da Kira um corte imenso que dava pra ver o osso dela. Muito grande, sangrando muito. E elas brigando muito. Aí eu peguei um balde d'água, joguei, elas não soltaram. Antes, no começo, quando elas começaram a brigar, no começo de tudo, elas se soltavam muito rápido. Elas só davam uma mordida e soltavam. Só que estava num ponto tão grave que elas não estavam mais querendo soltar. E eu em casa sozinha, sem saber como separar elas, e elas se machucando cada vez mais. Eu joguei outro balde d'água, elas não soltaram também. Aí eu fui e peguei um cabo de vassoura e coloquei aqui na boca da Kira e forcei pra Kira soltar no pescoço da Aika. Porque a briga delas era assim. A Aika sempre pegava a cabeça da Kira primeiro, então ela sempre era a que machucava mais, porque ela mordia primeiro. E depois a Kira vinha, pegava no pescoço da Aika e não queria mais soltar. Então eu peguei um cabo de vassoura, forcei a boca da Kira pra baixo, ela foi e soltou. A Kira toda machucada, a Aika sem nenhum machucado. A Kira toda machucada na cabeça, toda, na cara dela todinha, tava toda machucada. Só que o corte da cabeça estava horrível, gente. Eu me desesperei quando eu vi. Peguei meu telefone, liguei pro Pablo, comecei a chorar. Falei, Pablo, vem embora agora. Ele, o que aconteceu? Já ficou desesperado. Falei, Pablo, por favor, você pode vir pra casa agora? Ele, o que aconteceu? Eu falei, a Aika brigou com a Kira, você tem que ver como a Kira tá. Quando eu falei isso, eu comecei a chorar, não sabia mais o que falar. Comecei a chorar, eu falei, a Kira tá toda machucada, Pablo, você tem que ver o que ela fez. Tá? Quando eu falei que ela machucou muito feio a Kira, ele falou, vou juntar minhas coisas e tô indo embora. Ele diz ele lá que não avisou encarregado, não avisou ninguém. Avisou um colega lá de trabalho, falou assim, ó, tô indo pra casa que eu tenho que resolver um negócio lá. Pegou as coisas e foi embora, não avisou ninguém, gente. Só veio pra casa. Ele chegou aqui muito rápido, gente. É mais ou menos 1h20 de ônibus até em casa, que a moto tava ruim, né? Então ele veio de ônibus, é mais ou menos 1h20 de ônibus. Ele chegou aqui em meia hora em casa. Quando ele chegou, assim que ele viu a Kira, ele ficou desesperado também. A Aika não tava machucada, gente, só a Kira. E a gente ficou desesperado. Eu havia postado lá no stories do meu Instagram, né, que a gente estava pensando em eutanasiar ela. E eu recebi muitas críticas, gente, muito julgamento, muitas pessoas falando que isso é errado, que isso era crime, que isso é desumano, que o cachorro não merece pagar com a própria vida. E, gente, eu também não concordo com a eutanásia, não concordo com isso. Mas às vezes a gente está tão triste, tão desesperado, que a gente fala algumas coisas erradas no calor do momento. Muita gente é assim, até as pessoas que me julgaram também é assim.
também quando estão frustradas, quando estão tristes, falam coisas sem pensar, né? Falam coisas ruins na hora ali do momento, né? O corte da Kira estava tão profundo que a gente teve que levar ela ao veterinário para ela poder tomar ponto. Então a gente levou ela, a Aika ficou aqui em casa, a gente levou, voltamos para casa e dessa vez a gente teve que tomar uma decisão. Não ia dar mais para esperar, estava ficando num ponto que a gente não estava mais aguentando, a gente não sabia qual seria a próxima briga ou quem morreria na próxima vez, a gente não sabia o que iria acontecer, quem ela ia pegar da próxima, se ia ser a Chloe, se ia ser eu, ou se ia ser minha filhada, ou se ia ser a sobrinha do Pablo, então a gente precisava fazer algo. Tomamos uma decisão, gente, que está sendo muito difícil pra gente, a gente não tá vivendo mais depois disso. A vida parece que perdeu sentido. Pablo tá chorando muito, eu também. O pior de tudo é ver o Pablo chorar, porque ele é mais apegado a Aika do que eu. E sempre foi muito apegado a ela. E a gente tomou a decisão de deixar ela em um outro local. É próximo daqui também. Pablo falou com um amigo dele, ele tem um sítio. E a gente deixou a Aika lá. É um sítio bem grande, mas não tem casa, é só plantação mesmo. E deixamos a Aika lá até a gente se resolver, ver o que a gente pode fazer. Como eu disse lá no Instagram, a gente está pensando em comprar um terreno e deixar ela nesse terreno, que ela vai ficar sozinha. Estamos vendo ela todos os dias, que a gente tem que levar comida para ela, mas mesmo assim a gente está muito triste. O quintal perdeu a graça, parece que está vazio. Quando a gente acordou no outro dia que ela não estava mais aqui, parecia que o quintal tava vazio, gente. A gente sentiu um vazio. Eu falei que eu não ia falar isso chorando, gente. Já tô chorando. Eu falei com o Pablo que eu estava com muita saudade dela. Mas infelizmente ela não pode mais conviver junto com a Kira, ela não pode mais conviver junto com nenhum animal. E talvez ela não vai poder conviver com o ser humano também. Lá no Instagram muitas pessoas deu dicas, né, do que a gente pode fazer pra ela. Algumas pessoas falaram pra eu poder fazer um canil pra ela ficar, só que eu não acho justo ela ficar presa a vida inteira em um canil enquanto a Kira fica solta pelo quintal. Algumas pessoas falaram pra mim poder arrumar uma corda bem grande e amarrar ela, sendo que há um tempo atrás estavam falando pra eu soltar elas da corrente, né? O maior julgamento aqui no canal era pra eu soltar os cachorros da corrente. Algumas pessoas falaram pra eu poder doar ela pra alguém, só que a Aika, gente, é uma pitbull adulta e agressiva. Ela não ia se dar bem em nenhuma outra casa de família. E eu também não iria ter coragem de doar ela, gente, porque a Aika é a nossa família. E ainda teve, gente, aquele direct falando pra eu poder abandonar. Eu não vou nem entrar nessa pauta porque eu acho desnecessário isso, não tem nem lógica isso. Uma pessoa que fala isso não merece nem eu vir aqui comentar. Enfim. E é isso, gente. Essa é a notícia triste que eu tenho pra dar a vocês, que é mais triste pra mim falar do que pra vocês ouvir, pode ter certeza disso. A Aika tá bem, a Kira também, mas eu e o Pablo a gente tá arrasado. A gente tentou, gente, todas as formas possíveis pra poder ela parar de ser agressiva. Já tentamos fazer adestramento pela internet, achamos que era por causa do estresse, né, de ficar presa, só que depois que a gente terminou o muro continuou a agressividade. Elas nunca passaram fome, sempre teve tudo aqui para elas comerem, nunca ficaram sem ração, nunca ficaram com fome, nunca dormiram um dia sequer sem comer. Então chegamos à conclusão, gente, que isso é dela mesma, é do instinto dela. E a única forma é ela ficar sozinha, gente. Ela não se dá bem com ninguém. E é isso, quero dizer, antes de você julgar aí nos comentários, pense bem, se coloque no nosso lugar, o que você faria se você estivesse no nosso lugar? Talvez você contrataria um adestrador, só que um adestrador é muito caro e você sabe, né, como é a minha vida aqui na comunidade do Rio. E é isso, meus amores, terminei, eu espero que vocês me entendam, tá? Eu precisava vir aqui falar com vocês porque vocês fazem parte da minha vida. E esse foi o vídeo de hoje. Esse vídeo foi diferente de todos os vídeos que eu já coloquei aqui no canal, né? Mas é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.